Olá, nono ano. A gente já estudou um bocado sobre a Europa, né? Mas eu acho que eu já falei muito para vocês no começo do ano sobre Guerra Fria, União Soviética, Estados Unidos, capitalismo versus socialismo. Mas a gente precisa rever isso para poder finalizar o capítulo das transformações no território europeu. Então, após a Primeira Guerra Mundial, né? Como foi que ficou o planeta? Como foi que ficou o planeta depois da Primeira Guerra Mundial? A Primeira Guerra Mundial acabou, as nações europeias como França, Alemanha, Inglaterra, Rússia e Itália e outras fora do continente europeu como Estados Unidos e Japão tinham projetos de imperialistas, né, de aumentar sua hegemonia, seus territórios, estabelecer zonas de influência. Então, cada uma dessas lideranças, elas começaram a impor sua força política e militar ao redor do mundo. E foi aí que surgiram o período da Guerra Fria, né? Então, depois da Primeira Guerra Mundial, veio o período da Guerra Fria. Mas antes disso, houve o Tratado de Versalhes. O que foi o Tratado de Versalhes? Ele determinou a perda de parte do território alemão para a França, porque a Alemanha tinha perdido a Primeira Guerra, né? E os países derrotados foram obrigados a ceder territórios e a reorganizar sua economia, tendo em conta o futuro de outros países vencedores. Então, a Europa ela se reorganizou com o Tratado de Versalhes. Os países Pedir a vocês desculpa pelo barulho, que tá tendo uma reforma aqui, tá certo? Aí vejam só. O Tratado de Versalhes ele terminou que a Alemanha que perdeu cederia território para a França e estabeleceu que a Alsácia e a Lorena voltariam ao posse dos franceses. Então, muitos países que perderam a Primeira Guerra Mundial foram obrigados pelo Tratado de Versalhes a dar seus territórios, todos não, mas parte de seus territórios para os países que venceram a Primeira Guerra Mundial. Isso foi o Tratado de Versalhes, tá certo? Aí veio o período da Guerra Fria. Em 1941, 1945, com o término da Segunda Guerra Mundial, terminou a Segunda Guerra Mundial. Desculpa, pessoal, eu tinha falado primeiro no começo, mas reiterando, terminou a Segunda Guerra Mundial. Veio o quê? Depois da Segunda Guerra? Guerra Fria. Duas superpotências, Estados Unidos propagando o capitalismo, União Soviética propagando o socialismo, né? Aí a gente vê do lado esquerdo Estados Unidos, do lado direito União Soviética, e passaram anos lutando. A gente já sabe por que se chama Guerra Fria, eu já falei isso para vocês, né? A gente já sabe que os dois blocos lutaram bastante, a gente já sabe o que ocorreu nesse período, mas vamos dar uma revisada. Esses países eles foram divididos, né, o leste em oeste e leste. Os países que formavam a Europa Ocidental, que era o oeste, era o capitalista. E o lado oriental, o leste, era o lado socialista. Então a Europa ficou dividida em duas partes. Europa Ocidental capitalista e leste europeu socialista, tá certo? O leste europeu era socialista. Essa divisão ficou conhecida como cortina de ferro, porque era uma divisão apenas ideológica. Aí entendo o leste europeu. O leste europeu é a parte socialista, tá certo? Então, essa divisão ficou conhecida como cortina de ferro, mas era uma divisão apenas ideológica, uma rivalidade entre ideais capitalistas e socialistas. A Europa dividida era a cortina de ferro, certo? Não esqueçam nunca dessa denominação de cortina de ferro, que era a divisão entre lados ocidental e oriental da Europa. Com base nisso, né, a Guerra Fria, porque não houve nenhum conflito verdadeiro, nenhuma morte diretamente da guerra, era apenas conflitos ideológicos, corrida armamentista. E ela produziu essa divisão política e ideológica no mundo, né? Alguns países apoiavam o capitalismo, os Estados Unidos, outros países apoiavam a União Soviética, o socialismo. Então, o que foi o Pacto de Varsóvia? A União Soviética, com medo de perder países que apoiavam, criou o Pacto de Varsóvia,
Então, no mesmo ano, foi criado o Pacto de Varsóvia e a OTAN. Né? Os Estados Unidos primeiro criou a Organização do Atlântico Norte, que foi a OTAN. Os Estados Unidos criou a OTAN com sede na Bélgica, que era com o objetivo era proteção contra a União Soviética, dos países que eram capitalistas, e a propagação do capitalismo. Então, a OTAN foi criada com o intuito de proteger todos os países capitalistas da União Soviética. Essa era a OTAN. Em contrapartida, o que é que a União Soviética fez? A União Soviética criou o Pacto de Varsóvia, que era para proteger os países socialistas contra a OTAN, né? Então, só que o Pacto de Varsóvia considerava qualquer agressão ao território como agressão ao território de todos. E era um instrumento de defesa da União Soviética. O Pacto de Varsóvia, ele acabou se tornando um pacto de guerra, né? Tudo que era feito contra um país era levado como guerra para todos os outros países, de influência da União Soviética. Em 1961, por decisão do governo da União Soviética, a Alemanha foi dividida em duas partes, a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. Foi aí que criaram o quê? O Muro de Berlim. Então, a gente também falou bastante. Então, a União Soviética criou o Muro de Berlim, dividindo a Alemanha em duas partes, a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental. O lado oriental, que era o lado socialista, eles tinham medo de perder população para o lado ocidental. Então, eles criaram esse muro, que foi muito intensamente vigiado por militares durante anos, e impossibilitando que as pessoas pudessem passar de um lado para o outro, né? Então, com o fim da Guerra Fria, esse muro ele foi destruído. Um dos símbolos e um dos marcos históricos do fim da Guerra Fria foi a derrubada do Muro de Berlim, que simbolizava essa divisão entre os povos. E aqui a gente vê a cortina de ferro, né? A Europa dividida, laranja socialista, verde capitalista. Então, Estados Unidos e países capitalistas criam a OTAN para se defender de ataques a qualquer membro da organização contra a União Soviética. Em contrapartida, a União Soviética criou o Pacto de Varsóvia para se proteger de ataques da OTAN e dos países capitalistas. Isso tudo na Europa. Então aqui a gente vê o Muro de Berlim na época, né, intensamente, e muitos militares armados protegendo para que ninguém passasse de um muro de um lado para o outro, principalmente o lado leste europeu. A Alemanha Oriental não queria perder população para a Alemanha Ocidental, que era mais livre na época, tinha liberdade de expressão. Então aí a gente vê uma das fotos que ficaram mais conhecidas, que foi o dia da queda do Muro de Berlim, transmitida ao vivo pelas redes, né? Já havia televisão na época, e simbolizou o fim da União Soviética. O Muro de Berlim foi também o fim da União Soviética, né? O fim do socialismo no leste europeu. Esse fim da União Soviética, esse fim da Guerra Fria foi o fim da União Soviética, né? E, consequentemente, vieram muitas ameaças à soberania dos Estados Unidos, né? O capitalismo ele se redefiniu, o papel da OTAN passou a ser de política de segurança para toda a Europa, não só para os países capitalistas. E lembrando, né, quais foram os primeiros 3 países a saírem da União Soviética? Foram Letônia, Estônia, Letônia e Lituânia. Estônia, Letônia e Lituânia saíram da União Soviética. Desculpa. E eles deram esse início à saída. Eles deram esse início à saída da União Soviética. E, além de tudo, eles não continuaram socialistas, né? Eles já se transformaram em capitalistas. Então, os primeiros países a saírem da União Soviética foram isso, porque a União Soviética era um conglomerado de repúblicas, de 20 e poucas repúblicas. Então, essas repúblicas foram saindo da União Soviética e ficando só a Rússia, que era a sede da república. Com isso, os países iam nessa transição do socialismo para o capitalismo. Deixa eu voltar e ver se eu esqueci de explicar alguma coisa, pessoal. Deixa eu ver. Pronto, a gente vai dar continuidade ao fim da União Soviética no próximo capítulo, que é o capítulo do fim da União Soviética, né? Então, a Polônia foi o primeiro país do leste europeu a ter um governo não socialista.
lembrando disso, né? As desigualdades sociais entre as duas Europas eram muito grandes, principalmente a partir da década de 90. Os países, eles ainda hoje têm muitos aspectos para se desenvolver, os países capitalistas se desenvolveram muito mais rápido, e há conflitos étnicos, religiosos, ainda e políticos nesses países que são ex-socialistas, né? Um grande posicionamento, porque eles precisaram se reerguer sem a economia e sem a ajuda da União Soviética. Até amanhã na aula, pessoal.